Olá, continuando o nosso estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, parte das lições da Escola Sabatina deste terceiro trimestre de 2017. Estamos agora diante da lição de número 4, Justificação pela Fé. E agora nós vamos estudar algumas passagens cruciais do apóstolo no que diz respeito à justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós vimos na semana passada como que o Concílio de Jerusalém, Atos 15, Gálatas 2, resolveu o problema da circuncisão no que diz respeito aos gentios. Os gentios que se tornavam cristãos não precisariam submeter-se à circuncisão. Mas isto criou um problema, porque os judeus circuncisos estavam se recusando a entrar em comunhão com os gentios incircuncisos. E nós vemos este episódio no relato de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14, em que Paulo teve que dar uma dura repreensão a Pedro na presença de todos. O concílio vindicou o apóstolo Paulo. O concílio vindicou o evangelho de Paulo. Mas a igreja continuava desunida. Os gentios estavam sendo recebidos sem a circuncisão, mas os judeus que praticavam a circuncisão achavam que não deveriam ou não poderiam entrar em comunhão com eles. E a implicação é óbvia: uma igreja dividida, duas igrejas, duas comunidades, dois evangelhos, um para os gentios, outro para os judeus. No capítulo 2 do livro de Gálatas, versículos 15 até 21, o apóstolo Paulo faz uma exposição muito clara e poderosa acerca da justificação pela fé. E ele começa: nós, judeus por natureza. Aparentemente ele está falando com Pedro, não é? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. E agora vem aquele texto que é um texto chave, é um texto forte, é um texto claro sobre justificação pela fé. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 2,16. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O apóstolo vai e vem, afirma de modo positivo, de modo negativo, repete para não deixar nenhuma dúvida. E ele inicia o 15 dizendo: nós, judeus. Ou seja, a verdade de justificação pela fé não era única e exclusivamente para os gentios, era para todos, inclusive os judeus. Como vimos na semana passada, só há um evangelho: salvação pela fé em Cristo para todos, judeus e gentios indistintamente. E este é um conceito extremamente importante. O conceito de justificação, para quem eventualmente não entenda, é um conceito extraído do contexto de uma corte de justiça. A Bíblia, especialmente o apóstolo Paulo, se utiliza de diferentes metáforas para descrever a atuação, o resultado, não é? A operação da graça de Deus na vida e na salvação do ser humano. Às vezes, Paulo fala em redenção. Redenção é uma metáfora extraída do contexto do mercado de escravos, em que alguém comprava o escravo e poderia eventualmente colocá-lo em liberdade. Então, o ato da redenção implica no pagamento de um preço, foi isso que Jesus fez na cruz. Salvação é uma metáfora em que alguém é resgatado, mas sem que haja necessariamente o pagamento de um preço. Justificação é outra metáfora que visa descrever aquilo que Deus faz para conosco. E esta metáfora é extraída, como eu disse, da corte de justiça. É como se alguém estivesse ali para ser julgado por um delito, por uma culpa, por algo errado que ele fez. E então vem o veredito, justificando ou condenando, declarando aquela pessoa inocente, declarando justa ou condenando. Então, o ato da justificação é, na verdade, uma declaração de Deus em que Deus considera
a pessoa justa, o pecador justo. Agora, nós temos um problema bastante sério aqui, um problema bastante grave, porque lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 34, versículo 7, Deus fala que ele não inocenta o culpado. E Deus não pode inocentar o culpado. É claro, porque senão Deus estaria fazendo pouco caso de sua lei, ou de suas leis, de seu princípio de justiça. Deus dissera a Adão e Eva, no dia em que comeres, certamente morrerás. Pelo profeta Ezequiel, Deus falou, a alma que pecar, esta morrerá. E o próprio apóstolo Paulo enfatiza diversas vezes, o salário do pecado é a morte. Portanto, Deus, para ser justo, ele precisa condenar o pecador. Como pode então Deus justificar o pecador? O natural seria condená-lo. Deus justifica o pecador porque Cristo Jesus se oferece voluntariamente para sofrer a pena que era devida ao pecador, que o pecador merecia. Portanto, ao Jesus morrer em nosso lugar na cruz, Deus pode justificar aquele que recebe a Jesus como seu Salvador. Eu creio em Jesus, eu creio que Jesus pode, os méritos de Jesus podem cobrir a minha culpa, o meu pecado, e eu sou justificado então por aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E existe alguma dúvida com relação à terminologia bíblica sobre justificação? Às vezes a Bíblia fala que nós somos justificados pela graça, às vezes fala que somos justificados pelo sangue, às vezes fala que nós somos justificados pela fé e, eventualmente, até somos justificados pelas obras, não é? Tiago fala isso. Como entender? Estaria a Bíblia entrando em contradição? É apenas uma questão de colocação, de entendermos corretamente a linguagem bíblica. Por exemplo, graça é a fonte da nossa justificação. Graça é este ato imerecido de Deus por nós, esta oferta salvífica que nasce inteiramente no amor de Deus, no coração de Deus, o amor de Deus para com seus filhos, ser justificados pela graça. Graça é a fonte da justificação. O sangue, por sua vez, é o meio da justificação. Somos justificados pelo sangue de Cristo, ou seja, Jesus, o sangue de Jesus foi derramado em nosso lugar e por isso nós somos justificados, se cremos em Jesus como nosso Salvador pessoal. A fé, por sua vez, é como nós recebemos este dom, esta dádiva, esta oferta que Deus nos faz. Recebemos única e exclusivamente pela fé. Não há nada que nós possamos fazer para merecê-la. Deus não exige absolutamente nada de nós, e nós já vamos ver, e não há nada que nós realmente pudéssemos fazer para receber esta salvação que vem de Deus, que é um dom da graça de Deus. A graça é a fonte, o sangue é o meio, a fé é como nós recebemos esta justificação. E as obras, como diz Tiago, são as evidências da nossa justificação. Assim, essa terminologia, essa linguagem bíblica fica um pouco mais fácil de ser compreendida. Mas Paulo diz em Gálatas 2,16 que o ser humano não é justificado diante de Deus por obras da lei. E surge a pergunta, por que não? Por que que nós não poderemos ou não podemos ser justificados diante de Deus pelas obras da lei, pela obediência? Existem várias razões. Eu gostaria de destacar pelo menos 5 boas razões pelas quais nós não podemos ser justificados mediante a obediência à lei. E a primeira desta razão é que obras, obediência, por melhor que seja, não pode justificar faltas passadas, não pode cobrir faltas passadas, pecados passados. Mesmo que nos fosse possível prestar a Deus uma obediência perfeita, mesmo que isto fosse possível, restaria a nossa culpa dos pecados passados. Por que que a obediência presente não pode cobrir a culpa de pecados passados? É muito simples. Porque a obediência presente, mesmo se fosse possível, repito, prestar a Deus uma obediência perfeita,
Obediência presente é aquilo que Deus exige de nós hoje. Não sobra para cobrir faltas passadas. Não sobra para cobrir erros passados. O que significa dizer que, uma vez violando um dos mandamentos de Deus, uma vez cometendo um pecado, nós incorremos na maldição da lei, que é a morte, não é a condenação da lei. É exatamente isto que Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Os que buscam a lei para encontrar salvação, na verdade, só encontram maldição, que é a morte, não é? Porque a lei revela o pecado e condena o pecador. Esta é a maldição da lei, é a sua condenação. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, a partir do momento que nós cometemos um pecado, a partir do momento que nós violamos o menor dos mandamentos, se é que há maior ou menor e menor, nós incorremos na maldição da lei. Nós temos uma culpa, nós temos uma pendência. E esta pendência com Deus, esta dívida que nós temos com Deus, equivale à nossa vida, porque o salário do pecado é a morte. Então, mesmo que nos fosse possível, nos seja possível prestar a Deus de hoje em diante uma obediência perfeita, o que fazer da nossa culpa passada, dos erros cometidos? É por isso que obediência à lei não pode nos justificar diante de Deus. Uma segunda razão é deduzida de Isaías capítulo 64, versículo 4, aquela conhecida passagem do profeta onde ele diz que todas as nossas justiças não passam de trapos de imundícia diante de Deus. É exatamente isto, porque mesmo o melhor do esforço humano, da obediência humana, está manchado pelo pecado. Infelizmente é assim. Nós temos um coração pecaminoso e nós não conseguimos nos ver livres de pelo menos um sentimento de orgulho, um sentimento de vaidade, uma segunda intenção. Tudo que nós fazemos está manchado pelo pecado que habita em nós. Uma fonte contaminada não pode produzir senão água contaminada. E é por isso que todas as nossas justiças diante de Deus não passam de trapos de imundícia, por melhores que sejam. Uma terceira razão pela qual nós não podemos ser justificados diante de Deus mediante a obediência à lei é porque méritos humanos, obediência à lei, isto apenas alimentaria o orgulho humano, que é a própria essência do pecado. Quando nós vamos para Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nós lemos aquela passagem muito conhecida: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de vós, não é algo que o ser humano produz, é uma dádiva, é um dom de Deus. E então Paulo complementa no versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. O ser humano, infelizmente, tem a tendência de se orgulhar de suas realizações, daquilo que ele faz, dos seus méritos, das suas virtudes. E como eu disse, o orgulho é a própria essência do pecado. E todos nós somos pecadores, nosso coração é corrompido. E se a justificação diante de Deus fosse por mérito, nós teríamos de que nos vangloriar. Ou seja, o mérito humano apenas contribuiria para alimentar ainda mais o pecado que existe em nós, que é o orgulho. Não somos justificados por obras da lei. Mais uma passagem de Paulo nesta direção, Romanos capítulo 3, versículo 27, o apóstolo deixa bem claro: onde, pois, a jactância? Onde, pois, o orgulho? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Pergunta ele. Não, pelo contrário, pela lei da fé. No plano escolhido por Deus para a salvação do ser humano, pela fé em Cristo Jesus, não há espaço para obras, porque não há espaço para o orgulho humano. E um outro motivo, uma quarta razão pela qual nós não podemos ser justificados pela obediência à lei, é porque, se assim o fosse, nós como que colocaríamos Deus em obrigação para com o ser humano. Vamos ler Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5, onde Paulo diz: ora, ao que trabalha,
O salário não é considerado como favor e sim como dívida. É claro, se você trabalha no final, se você trabalha o mês todo, chega no final do mês, você recebe o seu salário, você não vê naquele salário um ato de misericórdia do patrão, não é? Você fala, não, eu fiz por merecer, ele me deve isto aqui, eu trabalhei, ele me deve. A mesma coisa com relação a Deus. Se a salvação fosse mediante a observância da lei de Deus, nós estaríamos como que colocando Deus em obrigação para com o ser humano, em obrigação para conosco, não é? Mas, versículo 5, Romanos 4, 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Esse pensamento de que quando nós fazemos alguma coisa, Deus está como que obrigado a nos atender, a nos perdoar, a nos justificar, a nos salvar, como isto diminui a Deus? Isto apenas reflete a arrogância do coração humano. E eu me lembro da parábola do fariseu e do publicano que nós encontramos em Lucas 18. Vocês também certamente se lembram. O fariseu no templo orava, estufava o peito, olhava para cima e dizia, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, pecador. Dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. Só faltava Deus perguntar lá de cima, muito bem, quanto é que eu te devo? Ele estava orando como se Deus estivesse obrigado a lhe perdoar, a lhe aceitar e a lhe dar todas as recompensas, todas as bênçãos que o céu tem para os seres humanos. Já o publicano, o pecador, nem ousava levantar os olhos ao céu, apenas batia no peito e exclamava, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Pergunta Jesus, qual dos dois desceu justificado para casa? Nós não podemos, de forma nenhuma, imaginar que por aquilo que nós fazemos, Deus é obrigado a nos atender. E nada poderia ser mais cruel, nada poderia ser mais profano no que diz respeito à nossa salvação. E uma quinta razão pela qual nós não podemos ser justificados pela obediência à lei é porque isto tornaria a graça de Deus desnecessária. Se a justificação fosse mediante a lei, Gálatas capítulo 2, versículo 21, segue-se que Cristo morreu em vão. Por que Cristo morreu? Se eu posso fazer alguma coisa para a minha salvação, por que Cristo morreu? E Paulo diz o mesmo em Gálatas capítulo 3, versículo 21, segunda parte, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Para Deus teria sido muito mais fácil usar a sua lei. Não precisaria enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Então, nós temos que entender definitivamente que não há nada que nós podemos fazer para a nossa justificação. Justificação é um ato de Deus. É um ato da graça de Deus, pelo sangue de Cristo, que deve ser recebida pela fé. É a única forma de nós sermos aceitos ou declarados justos, declarados inocentes por Deus, dentro desta metáfora jurídica utilizada por Paulo, a metáfora da justificação. Justificação, portanto, não é o homem fazendo uma parte e Deus fazendo uma parte. É Deus fazendo tudo. Deus faz tudo. O melhor que nós pudéssemos fazer ainda seria considerado um trapo de imundície diante de Deus. É Deus fazendo tudo e nós apenas aceitando. O homem apenas, a única contribuição, dizia Lutero, que o ser humano faz para a sua salvação são os pecados, dos quais ele precisa desesperadamente ser salvo. É Deus fazendo tudo. Mas Paulo continua, Gálatas capítulo 2, versículos 17 e 18. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Qual é o pensamento aqui? O pensamento é mais ou menos o seguinte, e talvez isso reflita o que os judaizantes estavam dizendo. Uma pessoa justificada pela fé, ela volta à prática do pecado, os judaizantes poderiam estar culpando o evangelho de Paulo. Falando, está vendo o que esse evangelho provoca?
esse evangelho faz com que pessoas voltem à prática do pecado. O apóstolo Paulo rejeita este pensamento, diz de modo nenhum, e ele explica no versículo 18, porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, que é a minha vida de pecado, a mim mesmo me constituo transgressor. Quer dizer, se alguém apostata, se alguém que foi perdoado, justificado por Deus, volta à prática do pecado, isso não é culpa de Deus, não é culpa do Evangelho, não é culpa de Cristo. É culpa da própria pessoa que resolveu jogar por terra a operação da graça em sua vida e voltar à prática do pecado. E no versículo 19, um texto difícil para alguns, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A lei apenas revela o pecado. E ao revelar o pecado, a lei condena o pecador. Quando Paulo fala, mediante a própria lei, eu morri para a lei, Paulo quer dizer, eu morri para a possível utilização da lei como algo meritório. Eu entendo que a lei apenas revela o pecado e condena o pecador. Não há nenhuma virtude salvífica na guarda da lei. Morri para a lei como meio de salvação. Paulo não está falando de obediência à lei, ele está falando do mau uso da lei, do uso da lei para se conseguir méritos diante de Deus. Portanto, pela lei, visto que eu sou pecador, eu morri para a lei. Eu não uso mais a lei como método salvífico. Eu vou viver para Deus. E então vem o versículo 20, finalzinho do 19, e o versículo 20, que é um dos versículos mais extraordinários que nós encontramos em Paulo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, ao compreender o Evangelho, ao compreender que a lei nunca foi dada para salvar, a lei não pode ser usada, este não é o propósito da lei, a lei não pode ser usada como um método de salvação. A lei foi dada para ser obedecida, porque ela reflete os princípios do caráter de Deus, da justiça de Deus, mas jamais para ser usada para se alcançar méritos diante de Deus. Quando Paulo entendeu isso, ele disse, eu morri para a lei. Talvez ele estivesse refletindo na sua antiga vida de fariseu, morri para a lei. Pela própria lei, ao a lei revelar o meu pecado e me matar, morri para a lei, para viver para Deus. E então, ele resume a experiência da justificação no ato de morrer com Cristo. Ele, o pecador, precisa morrer, mas quando ele aceita a morte de Cristo como sendo sua, é como se ele estivesse morrendo com Cristo. Ele vê na morte de Cristo a sua morte. Então, ele morre com Cristo sobre a cruz do Calvário, para que possa viver para Deus uma nova vida, uma vida perdoada, uma vida justificada. Vivo pela fé no Filho de Deus. E ao assim fazer, termina Paulo, versículo 21, eu não anulo a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. Esse é um ponto extraordinário. Nós temos que entender este aspecto, que a lei não pode contribuir em absoluto para a nossa salvação. É unicamente a graça de Cristo. E nós temos que nos identificar com Cristo. Aceitá-lo pela fé significa ver na sua morte a minha morte, a nossa morte. Morrer com Cristo, para que nós realmente possamos, uma vez justificados, viver para Deus. Há uma citação que eu gosto muito e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ellen White, Testemunhos para Ministros, página 456. O que é justificação pela fé? Pergunta ela. É a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem. Lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Isto é justificação pela fé. E só seremos de fato justificados
se entendermos que não há nada, absolutamente nada, que possamos fazer para a nossa salvação. Apenas aceitar humildemente, agradecidamente, este dom extraordinário de Deus, por meio de seu Filho, Jesus Cristo.